Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Eu acho que pode ficar mais bonito, pode? Graça e paz, igreja, amém? Eita, glória! Como é bom estarmos reunidos mais uma vez, né? Para adorar o Senhor. É sempre muito precioso podermos estar em família, em comunidade, para cultuar o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Hein? Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu creio que você vai sair diferente. Você crê que você vai sair diferente nessa noite? Tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E antes de nós começarmos esse culto, eu queria ler um texto com você. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja que, assim como eu e você, enfrentava lutas, enfrentava dificuldades, uma igreja que por muitas vezes foi perseguida, como eu e você muitas vezes somos, mas uma igreja que permaneceu. E a palavra de Paulo a essa igreja era assim, versículo 8: de todos os lados somos pressionados, mas não ficamos perplexos, mas não somos perseguidos, mas não abatidos, mas não aleluia. Podemos até ser perseguidos, ficarmos muitas vezes perplexos, muitas vezes até desanimados, né, Márcio? Quantos aqui durante essa semana enfrentaram desânimo? Muitos de nós. Muitas vezes nós passamos por tudo isso, mas nós não seremos abalados. Aleluia. Porque a nossa vida está firmada na rocha, em Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, amém? É Ele que te mantém de pé, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que sustenta a sua igreja. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando. Comece agora a declarar a tua dependência, a tua fidelidade ao Senhor. Diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu posso ser até desanimado, eu posso, Senhor, até ser perseguido por aqueles que estão à minha volta, mas eu permaneço em Ti. Tu és a minha rocha, Tu és o meu sustento. Nós declaramos a nossa confiança em Ti nessa noite, Jesus. Nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui porque um dia nós fomos alcançados pela Tua graça, nós fomos transformados pela Tua graça, e hoje nós estamos aqui como igreja Tua, livres para adorar ao Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que todo desânimo agora caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Que todo coração abatido agora seja renovado pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro nessa noite, Pai, uma unção de renovo sobre a vida do Teu povo. Senhor, nós te damos liberdade para que o Teu Espírito Santo sobre este lugar, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo avivamento pelo poder que há em Ti, Senhor. Nós oramos e nós confiamos em Ti. Seja bem-vindo neste lugar. Amém. Espírito Santo de Deus,
Em nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder e aplaudir a esse Deus que é digno. Aleluia! Estão desanimados, perplexos, o quê? Mas não desesperados. Diga bem forte.
seremos de pé. Aleluia. Deus tem levantado neste tempo, mesmo diante de tanta frieza espiritual, mesmo diante de tantas lutas, de tantas perseguições. Deus tem levantado uma igreja santa, uma igreja posicionada que entende o seu propósito nessa terra. E eu e você fazemos parte dessa igreja, amém? Mas uma igreja santa, uma igreja que faz a diferença. É uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo que opera em nós, que faz a diferença neste mundo. Não são grandes templos, não são lindas e belas pregações, mas é o poder do Espírito Santo manifesto na minha vida e na sua vida. E nessa noite Deus quer renovar agora a tua vida, o teu coração. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos e você vai começar a buscar agora esse enchimento do Espírito Santo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Busque a presença dEle, busque agora o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. Se há muito tempo você não tem falado em línguas, peça ao Senhor: Senhor, renova a minha vida, renova a minha fé. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito.
do noivo. Comece a orar agora, igreja. Eu quero ouvir a oração, o clamor da igreja. Comece a buscar agora, comece a buscar. Comece a clamar. Nós somos uma igreja renovada. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos na manifestação dos dons espirituais. Por isso comece a buscar. Comece a declarar: Senhor, vem com teu fogo sobre a minha vida. Aquece novamente o meu coração. Aquece novamente o meu coração. Arranca toda dureza. Arranca toda religiosidade. Arranca toda incredulidade agora. Oh Deus, que só haja espaço para a tua presença. Que só haja espaço para o teu mover em mim, Deus. Em nome de Jesus. Graças e paz, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que se faz presente neste lugar. Bendito seja Deus que nos amou e colocou nos nossos lábios um novo cântico,
uma viva e real esperança que nada neste mundo pode apagar. As circunstâncias, os problemas, tudo que nós enfrentamos, muito obrigado, minha irmã, jamais pode tirar aquilo que Deus fez por nós e colocou no nosso coração. Deus seja exaltado. Deus seja glorificado. Você que aqui está nesta noite, entenda isso. Deus te amou. Deus te ama. E Deus continuará te amando todos os dias da sua vida. E nesse Deus que nós esperamos, é nesse Deus que nós confiamos. É no nome desse Deus que nós estamos aqui reunidos. Esse Deus que é vivo, que é real. Não vemos com os nossos olhos, mas podemos sentir no nosso espírito. Aleluia. A nossa alma jubila diante desse Deus. A nossa alma exalta e glorifica esse Deus. Ele é real, meu irmão. Aleluia. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler os 11 versículos desse primeiro capítulo do livro de Neemias. Você que trouxe a sua Bíblia, nos acompanhe. E é de suma importância você trazer a sua Bíblia, porque vai ter momento na mensagem, não só eu, mas todas as pessoas que aqui subirem, que vão pedir para você voltar em alguma passagem e você não vai ter a Bíblia aberta. Então é importante, meu irmão. Eu aprendi assim, vivo assim, e sei a importância que é ter a Bíblia na mão para a gente acompanhar tudo que é falado aqui. Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Ecalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram de cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardes o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardem os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de modo nós nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitos estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem,
Então eu era copeiro do rei. Querido Deus e Pai, exaltado e glorificado seja o Senhor. A tua palavra ela é viva e eficaz. Quando nós, Senhor, lemos, ela já fala no nosso coração de maneira tão gloriosa. Nós estamos aqui nesta noite, Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Deus, nós nos colocamos perante o Senhor, sabendo que nós somos, não temos, não podemos nada. A dependência de cada um de nós que aqui estamos está totalmente no Senhor. Portanto, Espírito Santo, o Senhor que moveu o coração de cada um de nós para estarmos aqui, prepara o nosso coração para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, eu quero intitular a mensagem desta noite com o seguinte tema: geração posicionada. Posicionamento é um ato, é uma ação de uma pessoa que quer alcançar e deseja alvo ou algo na sua vida. Ninguém vai conseguir alcançar o seu objetivo se ele não se posicionar. E para se posicionar ele precisa acreditar em si mesmo, acreditar naquele Deus ou no Deus que ele serve e acreditar no alvo que ele está buscando. Posicionar-se é buscar em todas as áreas das nossas vidas aquilo que nós precisamos. No emocional, no físico, no familiar, no financeiro, nos relacionamentos. Posicionar-se em todas as áreas. Porque, queridos, nós podemos até errar lutando, mas nunca podemos errar nos omitindo. E quando nós nos posicionamos, nós estamos dizendo para o Senhor: nós estamos buscando a tua bênção, nós estamos na tua dependência, nós estamos cumprindo aqui aquilo que o Senhor determinou para mim e para você, meu irmão, que é estar diante de Deus reconhecendo que Ele pode tudo. A lucidez, o equilíbrio, a dedicação, a perseverança, a sabedoria, a confiança precisa fazer parte da nossa vida em todos os dias. A pastora iniciou o culto aqui desta noite lendo 1 Coríntios, capítulo 4, 8. É isso, pastora? Nós somos afrontados. Nós somos perseguidos. Nós vivemos em um mundo em que jamais nós vamos descansar sem ter nenhum problema. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. O meu, o seu, o nosso problema vai nos levar a um posicionamento. E esse posicionamento vai nos levar à bênção. Posicionamento não é sinônimo de facilidade. Às vezes até se intensifica o problema. Pode nos ajudar, e muito nos ajuda em algumas áreas das nossas vidas, o posicionamento. Mas isso não significa que nós vamos encontrar facilidade. Posicionamento não é sinônimo de resposta imediata. Mas posicionamento é certeza de que nós estamos no caminho certo. Aleluia. O meu, o seu, o nosso posicionamento vai determinar aquilo que eu quero alcançar, o que você quer alcançar na sua vida. Nós lemos aqui nessa noite o primeiro capítulo desse livro de Neemias, que eu indico você ler em casa. Os demais versículos, capítulos, são 13 ao todo. Porque esse homem, Neemias, ele é um dos maiores exemplos de posicionamento que alguém pode ter. Não é à toa que ele se tornou um dos maiores líderes de toda a história bíblica e mundial. Nós não temos tempo para explanar aqui o que aconteceu, os pormenores, para que ele alcançasse aquilo que ele almejava. Mas certamente ele se entregou de forma com que ele confiou plenamente no Senhor. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia nos diz que o povo de Israel,
o povo do sul, lá de Jerusalém, da tribo de Judá, eles pecaram contra o Senhor. Os estatutos de Deus eles já não mais obedeciam. Os juízos que ordenou Moisés já não viviam mais, não praticavam mais. E a Bíblia nos diz que eles cada vez mais se afastavam do Senhor. E o afastamento de Deus levou eles a pecarem. Porque quem está próximo de Deus está próximo da bênção, da vitória, da santidade. Mas aquele que se afasta de Deus, automaticamente ele se afasta da santidade. E assim estava dizendo aquele povo, distanciado de Deus, distanciado da santidade e pecando contra o Senhor. E Deus levanta Daniel, Deus levanta Ezequias, especificamente Jeremias, para dizer que eles enfrentariam o cativeiro babilônico. E no capítulo 25, Jeremias vai dizer que esse cativeiro duraria 70 anos. E se cumpre na íntegra. Em 586 a.C., a Bíblia nos fala que o rei Nabucodonosor, da grande Babilônia, invade Jerusalém, vende os muros, queima as portas, destrói o templo, leva todos os utensílios do templo para ser servido aos deuses pagãos da Babilônia, e leva cativos o rei Joaquim, os militares, os artífices, aqueles que tinham sabedoria no metal, no ouro, na prata, na madeira, leva jovens e muitos jovens. Ele pegou a nata de Jerusalém, os melhores, e levou os cativos. Mas a Bíblia diz que depois de 70 anos, exatamente se cumprindo a profecia de Jeremias, a Bíblia nos diz que aquele governo babilônico perderam o seu domínio para o governo medo-persa, um povo que se originou já da atual Rússia. E agora, diante de uma nova realidade, que aqueles judeus cativos que estavam lá na Babilônia, eles agora estão diante de um novo governo. E a Bíblia nos diz que no ano 516, exatamente 70 anos depois, o rei Ciro da Pérsia, ele envia o primeiro grupo para voltar a Jerusalém, para reconstruir o templo. E lá foi sob a liderança de Zorobabel. Mas a Bíblia diz que posteriormente, no ano 457 a.C., vai o segundo grupo, já debaixo do domínio do rei Artaxerxes. E vai então, é enviado então um outro líder chamado Esdras, para ensinar o povo as leis e os estatutos, e se voltarem para Deus que eles haviam abandonado. Os anos se passam, a poderosa Babilônia já não mais existia. O povo então começa a voltar. O templo reconstruído, Sérgio. As leis, os estatutos do Senhor voltam a ser pregados em Jerusalém. Eu quero fazer uma pausa aqui rapidinho, queridos. Pedir perdão aos irmãos que estão rebanando. Nós temos um problema com o ar aqui, infelizmente. Tá bom, queridos? Perseguição, luta, calor, mas Deus está presente. Glória a Deus. Diante desse cenário de templo reconstruído, a palavra sendo pregada novamente, tudo parecia estar bem, mas ainda os muros, irmã Leontina, não haviam sido restaurados. As portas não haviam sido colocadas novamente. O fato deles estarem sem os muros significa que eles estavam vulneráveis. E por estarem vulneráveis, eles então, mesmo voltando ali para a sua terra, eles começaram então a viver em aldeias ou cidades circunvizinhas, porque onde eles estavam, eles eram presa fácil para o inimigo. E o pior é que nessa mistura, eles
poderiam perder a sua identidade como nação e como povo de Deus. Muro fendido, segurança em risco, portas queimadas, livre acesso para o inimigo semear discórdia, aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Ou seja, estava em jogo, por não ter os muros, a segurança, estava em jogo também a questão das leis que o Senhor sempre zelou para com o seu povo. Os anos se passam e só se restavam ali escombros. Um muro de aproximadamente 3 quilômetros de comprimento, de aproximadamente 6 a 10 metros de altura, de uma espessura de 2 a 3 metros, estavam somente os escombros. Nós vamos ver isso em Neemias capítulo 4, versículo 10. Vai dizer que eles viram somente pó. A situação era drástica. Mas esse homem, Neemias, aleluia, como eu gostaria que vocês entendessem, recebessem essa mensagem como eu recebi de Deus. Esse homem Neemias, ele se posiciona. Esse homem Neemias não olhou as adversidades. 142 anos depois, exatamente no ano 444 a.C. Qual a razão de se passarem tanto tempo? Passou-se 72 anos além do cativeiro que Deus havia dito que eles viveriam. O cativeiro realmente acabou, mas eles ainda estavam vulneráveis. Lá existiam políticos poderosos, lá existiam os ricos indiferentes, lá existiam inimigos dos judeus. E Neemias sabia disso. Uma coisa é você ir, se levantar e se posicionar sem saber o que te espera. Outra, meu irmão, é você se levantar e saber o que você vai enfrentar. Mas nada disso foi suficiente para impedir Neemias prosseguir. Se ele chegou a ser copeiro do rei, como nós lemos aqui, ele disse no finalzinho: eu era copeiro do rei. Se ele chegou, ventura, a esta situação, é porque era um homem de qualidade, era um homem diferenciado, era um homem que diante de todos se destacou. Porque ser copeiro do rei é ser aquele que experimenta antes do rei beber qualquer coisa, porque se houver envenenamento, quem vai morrer é ele. Ser copeiro do rei é de alta confiança, e eles já se destacaram. Mas essas qualidades foram muito necessárias na vida de Neemias. Mas ele tinha uma outra qualidade que superava todas elas. Ele tinha Deus no centro da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E nós lemos aqui, nesta noite, o versículo 5, que Neemias ora ao Senhor. Até a parte A do versículo 6, ele vai dizer: Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite. A primeira atitude de Neemias foi orar a Deus. A segunda atitude de Neemias foi confiar. Foi ele confessar. A parte B do versículo 6 e o versículo 7 ele vai dizer: pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados de teus filhos, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo. Ele ora, ele confessa, e ele declara no versículo 8 ao versículo 10 a plena confiança no Senhor. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos,
E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. E os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Posicionamento requer oração. Posicionamento requer confissão. Posicionamento requer confiança. Aleluia. Aleluia. Essa foi uma atitude, um marco na vida. Tanto que ele vai dizer lá no versículo 11. Coloca para mim, por favor, meu irmão, versículo 11. Lá no finalzinho. Ele vai dizer: e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Esse homem que ele estava se referindo era o rei Artaxerxes. Porque ele sabia que ali Deus poderia erguer-se através daquele homem. Aliás, Deus poderia erguer coisas que ele precisava através daquele homem. A confiança, a fé, a confissão era precisa fazer parte da minha e da sua vida todos os dias. No versículo 3, no versículo 2, nós vemos que ele recebe a visita de Anani. Talvez Anani tenha sido um que fora levado junto com Zorobabel, e pela amizade ele volta novamente. Ele estava em Suzã, a fortaleza do rei. E a Bíblia nos diz que quando aquele homem chega, ele faz uma pergunta. Queridos, é o diferencial de todos nós. Ele já demonstrava esse diferencial. Porque perguntar, se interessar por alguém, já é um princípio de amor. Já é um princípio de quem se posiciona diferentemente dos demais. A preocupação dele, ele não olhou para si, mas ele olhou para aqueles que estavam lá. Aleluia, ele não os ignorou. Ele viu a necessidade de perguntar por eles, porque ele sabia que eles tinham ido para lá para reconstruir o templo. Qual é a novidade, né? Conta para mim como estão as coisas. Interessante que Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nunca esteve em Jerusalém. Mas o seu coração estava em Jerusalém. O coração de Deus está onde tem um pecador. Hoje nós estamos num culto missionário. E às vezes nós olhamos para o nosso bem-estar, a nossa comodidade. Vivia no palácio, nada lhe faltava. No versículo 3 e 4, quando Anani lhe dá a notícia, ele se entristece e se abate. A situação dele, de bem-estar que ele vivia, não foi suficiente para ele não se responsabilizar por aqueles que estavam longe, pelos seus irmãos, pelas almas que perecem, pela família que são destruídas, pelos familiares que estão distantes. Estava conversando agora com o irmão Carlos, e ele estava falando a respeito de uma necessidade que eles vão realizar essa semana. Isso é cuidado, meu Carlos. Isso é amor. Nosso bem-estar não nos exime de responsabilidade, irmão. Pelo contrário, se Deus nos dá, é para dividir, é para abençoar. Parece que Lamentações capítulo 1, versículo 12, parece que Neemias estava ouvindo a mensagem de Jeremias. Não vos comove a vossa passagem pelo caminho. A situação que o povo estava vivendo em desgraça, total desgraça.
o afastamento de Deus. Aquilo moveu o coração de Neemias. Isso foi tão evidente, irmãos, que no capítulo 2, no versículo 1, diz-nos assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes dera triste diante dele. Interessante que eu fui pesquisar, pastor, a respeito dessa pastora, no mês de Nissan e no mês Quisleu, quando ele recebe a visita de Anani. Eu entendi aqui que se passaram 4 meses, do mês Quisleu ao mês de Nissan, não no calendário judaico, mas do rei. Passaram-se 4 anos, perdão, 4 meses. Você imagina, querido, o coração daquele homem. Porque às vezes, irmãos, isso não é amor, isso é apenas um momento emocional. Quando nós sabemos de uma situação, ah, meu Deus, a gente até chora, mas passou-se algumas horas ou dias, nos esquecemos, porque não existe amor aí, existe comoção. Mas Neemias, ele se posicionou porque acima de tudo ele amava. O amor fazia parte da vida dele. 4 meses se passaram. Ele está lá diante do rei, servindo o rei, com o seu semblante triste. Sabe o que significa isso? Ele poderia até morrer, porque ninguém poderia se apresentar ao rei em tristeza. Você sabe por quê? As pessoas que levavam as má notícias para os reis, eles eram mortos, para poupar o rei de, quando rever aquela pessoa, se lembrar daquele mal que aconteceu. E ninguém poderia chegar triste diante do rei. E estava Neemias triste, colocando a sua cabeça à frente. Mas ele sabia a quem ele servia. Ele se posicionou, aleluia, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Estar diante de quadros negativos, estar diante de situações em que nós não queremos viver, pode até demonstrar tristeza, porque não tem jeito, irmãos. Mas nós não podemos nos abater. A pastora leu isso aqui, vou repetir. Podemos passar por tudo, mas nós não somos derrotados. Aleluia. Aleluia. Posicionamento, ele não mata. Posicionamento, ele dá vida. Aleluia. Por 4 meses se posicionando, por 4 meses orando. Não era uma causa pessoal, Sérgio, mas era uma causa de Deus, irmão. Ele entende que ali não era um chamado pessoal, mas que Deus estava acima de qualquer coisa. Aleluia. Como esconder o rosto diante de um chamado? Como o coração não arder diante de uma necessidade? Neemias entendeu que muito além daquela necessidade existia um chamado. E Neemias não recebeu nenhuma palavra profética. Não. Ninguém foi lá e esse te digo, Deus te chama. Ou não recebeu um direcionamento humano, não. Foi ele, Deus. E certas situações na nossa vida, irmãos, é você e Deus. Não precisa profecia, não precisa alguém chegar e dizer não. Porque o nosso Deus, Ele fala conosco. Ele nos faz entender as nossas necessidades. O Espírito Santo de Deus, Jesus disse que Ele viria e que estaria conosco todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, meu Rei. Posicionamento
E oração Deus não ignora. Coloque para mim, por favor, meu irmão, capítulo 2, versículo 2 em diante. Posicionamento e oração. Deus entra em ação. Depois dele se mostrar diante do rei naquela tristeza, ele diz assim: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, porque ele sabia que ele poderia morrer. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então o rei orei ao Deus dos céus e disse ao rei: queridos, posicionamento nos leva a entendimento. Ele entendeu uma oportunidade, ele orou a Deus: o que eu vou fazer agora, Senhor? Agora aquilo que eu buscava, que eu disse para o Senhor tocar no homem, que o Senhor tocou, e agora? E disse ao rei: se é do teu agrado, e se o teu servo é aceito a tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse-me mais o rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem, para que chegue a ajudar, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas da casa, e para o muro da cidade, para a casa que houver de entrar. E o rei mas me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Neemias se posicionou. Neemias não retrocedeu, mesmo diante do rei. Porque uma má notícia, irmãos, ela pode até nos abalar, mas uma má notícia não pode nos paralisar. A má notícia que ele recebeu lhe angustiou, mas não lhe paralisou. Lembra de Jó? Eu sei que meu Redentor vive. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira minta, que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor. Quando ele se assenta, nós vemos aqui que a notícia dele, ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, significa que ele se humilhou diante de Deus. Quando ele jejua, significa que ele abriu mão de si mesmo. E quando ele ora, significa: a minha confiança, Senhor, está plenamente em Ti. Aleluia. O seu desafio agora, o rei cedeu. O que ele precisava agora ele tinha. Às vezes, irmãos, nós nos damos por satisfeitos no pouco que recebemos, mas Deus tem muito mais para nós. Às vezes nós abrimos mão do que Deus tem para nós. O nosso posicionamento vai nos levar a coisas grandes. Às vezes nós limitamos o nosso Deus. Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção eu recebi. Deus tem abundantemente mais para mim e para você. Aleluia. Ele então agora tem esse desafio de estar lá. E lá nem tudo estava resolvido. Lá estavam os não-judeus, capítulo 2, versículo 19. Vai dizer que estava lá o Sambalate, o Tobio e o Jéssica. Homens não-judeus. A Bíblia vai dizer isso. Lá estavam aqueles que se beneficiavam com a situação. E lá também estavam os ricos que não se importavam. Irmãos, no nosso posicionamento, na nossa caminhada, nós vamos sempre encontrar essas três classes de pessoas: os indiferentes, os inimigos e aqueles
que se opõem àquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E às vezes nós paralisamos diante de alguém que é diferente, ou alguém que não acredita, se opõe, ou diante das ameaças do inimigo. Às vezes nós nos paralisamos, mas posicionamento não volta atrás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Todos aqueles que se posicionam precisa ter um lema como Neemias tinha. Sabe qual era o lema de Neemias? Capítulo 6, versículo 3. Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer. Aquele que se posiciona não retrocede. Sabe, Ventura? Mãe Helena. Sabe, Rosa? Wagner? Sabe, irmãos? Estamos fazendo uma grande obra. Nós não podemos descer. Nós não vamos ir. Aleluia! Glória a Deus. As perseguições vêm, o microfone dá problema. As luzes se levantam. Mas Deus sempre vai preparar alguém para te abençoar. Aleluia. Aleluia, fica tranquilo. Deus levanta os Josué e os Caleb para te ajudar. Fique tranquilo, irmão. Se tem opositor, se tem inimigo, se tem pessoas diferentes ao teu lado, mas Deus vai também levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para te abraçar. Deus vai levantar pessoas para caminhar contigo. Deus vai levantar pessoas para orar com você, para te abraçar, para dizer: meu irmão, você vai vencer. Aleluia! Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja que pertence ao Senhor. Nós somos um corpo. Aleluia! Nós estamos unidos. Aleluia! E vamos permanecer unidos no céu. Oh, aleluia! Aleluia! Posicionamento, queridos. Não dá lugar a ouvir vozes estranhas ou vozes de multidões. Porque a mesma multidão, as mesmas multidões que exaltavam Jesus pelos milagres, que aplaudia, que dizia: Hosana, Hosana ao filho de Davi, foram a mesma multidão que disseram diante de um ladrão, de um criminoso: crucifica, solta o ladrão. Você precisa dar ouvido àqueles que têm a boa palavra do Senhor. Amém. Aqueles que realmente demonstram amor e amizade por tua vida. Não dê ouvido aos sabalates, aos Tobias, aos Jace da vida, não, querido, porque eles vão matar os teus sonhos. Mas se posicione diante do Senhor, entendendo, aleluia, que Ele é poderoso para te ajudar em todos os momentos da tua vida. Neemias, cujo nome significa aquele que consola, ele vai fazer jus ao seu nome, enfrentando oposição e perseguição. E se você for ler depois, você vai ver que por 4 vezes, irmãos, tentaram armar para matar Neemias. Usaram até um falso profeta chamado Semaías, capítulo 6, você vai encontrar isso. Até um falso profeta, pastor. Sambalate, Tobias e Jéssica levantou para profetizar, para paralisar Neemias. Às vezes acontece até dentro de nós, ao nosso meio, pessoas do nosso convívio, da nossa família, que vão dizer para mim e para você: obrigado, pastor. Ei, peraí, não é dessa forma, não é dessa maneira.
Nada pode paralisar aquele que se posiciona. Aquele que se posiciona sempre vai enfrentar lutas, irmãos. Desafios. O inimigo não quer ver o teu muro restaurado. O inimigo não quer ver as tuas portas edificadas. O inimigo não quer ver os teus pés fora do cativeiro. Ele sabe que você mesmo que está me ouvindo, não estou distinguindo ninguém, você que está me ouvindo, você da rede social, ele sabe que você, diante de Deus, é uma atalaia que pode mudar e transformar vidas através do teu posicionamento. Por isso ele não quer nunca que você restaure o teu muro. Ele quer te manter no cativeiro. A tua vida, irmãos, transformada, transformará vidas. Eu quero dizer para você, meu irmão, talvez você ainda não tenha se posicionado diante daquilo que você entende que é um alvo que Deus colocou na tua vida. Ou talvez você já tenha se posicionado e tenha paralisado. Eu quero dizer para você, meu irmão, retorne à construção do teu muro. Se posicione diante do Senhor. Porque muro representa legitimidade de território. Aleluia. Legitimidade de território. Quando você está, aleluia, em um lugar que está murado, você está dizendo: isso aqui me pertence. Isso aqui Deus preparou para mim. Isso aqui é o melhor que Deus tem para mim. Aleluia. O posicionamento nos dá ousadia até para enfrentar os inimigos, a todos que se levantam contra nós. Porque quando nós nos posicionamos, irmãos, é bênção para nós, certamente. Mas não é só bênção que Deus quer para mim ou para você. Ele quer que a bênção que nós alcançamos, outras pessoas sejam alcançadas. Coloque por favor, Anderson, Neemias 6,16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em redor de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Para terminar, queridos, já estou terminando. Eu já li algumas vezes essa história de Neemias, pastor. Mas a Bíblia, ela é extraordinária, né? E quando eu estava lendo, me chamou muita atenção em uma parte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que eu entendo que é profético. Neemias capítulo 2, versículo 11 e versículo 14. Diz assim: e cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao videiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo dele. Quando eu li esse texto, eu falei assim: Deus, o que sou? Tem para revelar através disso aqui. E quando ele fala que ele vai à porta do vale, que foi o primeiro lugar que ele passa,
Vale significa provação. Nós costumamos dizer, estou passando no vale. Vale significa perseguição. E era esse o significado. Existiam 12 portas nesse muro. E uma dessas portas era a porta do vale, que significava momentos de dificuldade e desafio. E eu entendo que quando Neemias ele vai diante dessa porta do vale, ele olha e diz, ele pensa assim, eu tenho dificuldade, meu amigo. Por mais que ele tenha conquistado o que ele precisava para restaurar os muros e as portas, mas ele sabia que ainda existia. E ele dizia, olha, eu estou no vale, Senhor. E ele sai dali e ele vai. A parte B do versículo 13 vai dizer que ele vai para a porta do motor. Não a vemos aqui. E essa porta era onde passavam-se os lixos, o esgoto da cidade de Jerusalém. Ou seja, quando ele ali esteve, Deus mostrou para ele, disse, olha, você precisa se despir, tirar tudo o lixo, tudo que está em você e em qualquer pessoa. E ele volta para a terceira porta, que é a porta da fonte. Significa que a porta da fonte é um lugar onde tem a presença divina. É nessa porta da fonte, perto dessa porta, que Jesus curou o cego ali em Siloé, no tanque de Siloé. E quando eu li isso daqui, eu entendi que Neemias, Deus estava dizendo, Neemias, você está no vale. Você precisa se despir de qualquer coisa que não lhe agrada. Mas tenha confiança, porque eu sou a fonte para te dar a vitória. E sabe por onde ele passou? Versículo 15, coloca para nós antes. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei e entrei pela porta do vale. Ele está dizendo, Senhor, eu estou no vale e eu vou continuar no vale, mas a minha esperança eu sei que está lá na frente, na fonte que é o Senhor. Eu vou enfrentar todos os vales, mas eu sei que eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Parece que ele estava ouvindo Davi cantando no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, as provações, os vales, me consolam. O muro, apesar de ser tão grande, não foi empecilho para aquele que se posicionou. Porque Neemias, apesar de ter grandes virtudes e qualidades, a sua confiança estava permanente no Senhor. Porque ele ora, ele planeja, ele espera e ele trabalha. Mas a primeira coisa que ele faz é que ele ora. Ele confia no Senhor. Esse muro que era tão grande, tamanho, comprimento, altura e espessura, que poderia, humanamente falando, na construção civil daquele tempo, demorar meses ou anos para ser construído. Mas, querido, aquele que se posiciona, aquele que ora, aquele que confessa, aquele que jejua, aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que se empenha, aquele que se dedica, certamente a vitória virá. Coloca para mim, por favor, meu irmão, Neemias capítulo 6, versículo 15. E acabou-se o muro em 52 dias. Como isso pode, irmãos, se explicar humanamente? Posicionamento gera milagres. Aleluia! Eu te amo, meu rei.
Eu quero concluir essa mensagem. O Ministério do Louvor estará entoando o louvor. Eu quero concluir essa mensagem aproveitando que hoje é culto missionário. Vou dizer para você, meu irmão, Deus quer te levantar. Deus quer te usar. Deus tem planos grandiosos para você. E através de você. Quero dizer para você, meu irmão, o teu posicionamento vai influenciar multidões. O meu posicionamento vai influenciar multidões. O nosso posicionamento vai influenciar multidões. O posicionamento de Neemias influenciou uma multidão que abraçou a causa, e em 52 dias o muro foi reconstruído. Aleluia! Queria te convidar a se colocar de pé, você que puder, por favor. Pode apagar as luzes, minha irmã. Chance de crescer um pouco mais, as montanhas e mares, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Enquanto o Ministério do Louvor continua cantando, Minha fé é provada, nossa aprovação não é para nos matar, irmão, mas é para nos posicionar, é para nos aproximarmos de Deus. Eu não sei qual é a aprovação, o vale, o deserto que você está passando, mas Deus sabe. E o que Ele diz para mim e para você nessa noite é se posicionar. Porque muros quebrados, portas queimadas, inimigos e perseguições não são suficientes para impedir aquilo que eu tenho reservado para você. Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural.
posicionamento que muitas das vezes, Senhor, nós não vivenciamos, não praticamos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que a tua bênção venha em nosso favor, que a ousadia, Deus, que a graça, que a sabedoria, Senhor, seja notória em nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, não nos acomodar com as situações adversas, não olhar para os inimigos que se levantam, para os opositores, para os indiferentes, mas olhar para o Senhor. Aleluia. Que é o mesmo, Pai, ontem, hoje e eternamente. Pai, em nome de Jesus, que muros, Senhor, sejam restaurados, que portas, Senhor, sejam colocados nos seus devidos lugares, e que a tua palavra, Senhor, os teus desígnios sejam uma realidade na nossa vida e em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa os teus filhos, que nós possamos, Deus, nos posicionar, porque certamente, Deus, o nosso posicionamento fará com que alcancemos bênçãos que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Se você assim crê, glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Deus é maravilhoso. Hoje é um culto especial, culto de missões. E o Senhor Deus já vem preparando este culto já há alguns dias. E hoje coube a mim trazer essa palavra de oferta, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, que diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que você tem, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Na minha versão diz assim: de igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. A oferta missionária, pastor, é uma prática cristã que envolve contribuições, que envolve propagação do Evangelho, que envolve orações, além de apoiar pessoas em todos os confins da terra. É uma forma de exercer a mordomia cristã. Contribuir para a obra missionária é uma forma de cumprir o chamado de Deus. E Deus muito se alegra desta forma de amor. Irmãos, quem sabe qual é o país número 1 do mundo em envio de missionários? Esse país é um país extremamente abençoado. E o segundo colocado, da mesma forma, também o é. O país primeiro colocado em envio de missionários e de recursos para missões, ele faz duas coisas que agradam muito a Deus. O primeiro é cuidar de Israel, e o segundo
enviar missionários. E Deus poderosamente abençoa muito esse país. Se chama Estados Unidos da América. O segundo colocado, que Deus abençoa grandemente também, vocês conhecem, se chama República Federativa do Brasil. Nós somos tão ricos quanto os Estados Unidos. Nós somos até mais abençoados do que eles, porque aqui nós somos o celeiro do mundo. Nós não temos desastres naturais. Deus cuida de nós tremendamente. E assim como os Estados Unidos, um homem, um brasileiro, foi o primeiro signatário para se ter o Estado de Israel, que foi Oswaldo Aranha. Enfim, eu sou fruto de missões americanas. Lá na estrada da Palestina, lá no Limoeiro, a igreja onde eu me converti foi construída por americanos. Deus enviou umas pessoas que eu nem conheço lá dos Estados Unidos e me abençoou. Foi onde eu conheci minha varoa, o fruto dos meus filhos que estão servindo aqui na igreja junto conosco, são frutos de missões. Isso, irmãos, eu estou colocando para vocês verem a importância do alcance das missões, da contribuição que vocês levantam para missões na igreja, o alcance que ela tem. E Deus muito se alegra disso. Amém? Irmãos, por meio da sua igreja local, participe das campanhas de missões, buscando informações com o pastor, com a equipe de missões da sua igreja local. Se tem algum visitante aqui nesta noite, procure a equipe de missões da sua igreja. A Igreja Batista Jeruel de Cabo Frio contribui financeiramente e em oração para a missionária Micheline Gomes, que tem um trabalho lá no Nordeste do Brasil e que neste momento ela está passando por alguns problemas de saúde, e a igreja daqui de Cabo Frio, nós, eu, você, a igreja, nós estamos contribuindo para a saúde da irmã, bem como para o trabalho que ela realiza para pessoas que nós nem conhecemos, que um dia vão estar assim como eu aqui dando depoimento que a igreja lá de Cabo Frio ajudou a eles a estarem servindo ao nosso Deus vivo. E bem como nós também auxiliamos financeiramente em oração ao pastor Inácio, lá de Moçambique, que está à frente do projeto Semear. Anderson, por gentileza, coloca a foto do projeto Semear, que cuida de cerca de 105 crianças em 3 unidades desse projeto. Olha só, irmãos, esse é o efeito da minha, da sua, da nossa contribuição. Olha só, pessoas que nós não conhecemos, que nós não convivemos e que nós auxiliamos a eles fazerem simples coisas que nós no dia a dia nós fazemos. E sabe o que é o principal, mais gostoso disso tudo? É o que vocês vão ver agora. Anderson, coloca o vídeo pra gente. Muito obrigado a todos, irmãos. Isso é missão. Vocês fizeram isso. Às vezes não sabia dessa amplitude, mas isso foi pela contribuição de vocês. Amém? Aleluia.
E me foi dado também a oportunidade de anunciar aqui a nossa conferência missionária. Anderson, põe a arte para a gente, por gentileza. Conferência Equibalo, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de julho, um sábado, um domingo e uma segunda-feira. Os preletores serão o pastor Berto Rangel, da Igreja Lar, daqui de Cabo Frio, e o pastor Marcelo Martins, que foi acho que a grande maioria aqui conhece o pastor Marcelo. Foi meu professor da Graciele, lá da CELIPA, no nosso curso de missões. Os dois pastores bênção, que têm uma experiência incrível com missões. Irmãos, Equibalo, foi escolhida essa palavra, que tem um significado. Está em Mateus 9, 38. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie, falem comigo, envie trabalhadores para a sua colheita. Equibalo, envie. Equibalo significa envie ou enviar. No original significa sem direito a retorno. Eita, palavra forte. Jesus usava muito essa palavra no momento que ele orava para expulsar demônios e quando ele enviava as pessoas para expandir o Evangelho e dava a ordem que enviava não tinha esse direito de retorno. Em Lucas 9:62 diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Equibalo, palavra forte para um trabalho importante que Deus nos confiou fazer. A mim, pastor, a equipe de missões e a toda a igreja de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Irmãos, na sua frente aí tem envelopes de dízimo, envelopes de oferta. Não se sinta constrangido. Que Deus possa tocar no seu coração para você estar ofertando para missões, para nós continuarmos a contribuir. E quem sabe, né, pastor? Um dia está enviando um missionário próprio aqui da igreja para a seara. Quem crê nisso diz um amém bem alto aí. Amém! Glória a Deus. Pegue o seu envelope, coloque no seu coração e com toda a fé que os irmãos têm, vamos estar orando no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui, ó Pai, contribuindo para a sua obra, Pai. Em todas as maneiras, Senhor, com a nossa presença, com a nossa oferta, com o nosso louvor, com nossas adorações, com todo aquele momento, Pai, que nós pedimos, que nós falamos contigo, o Senhor seja grandioso nas nossas vidas. Abençoe todos aqueles, ó Deus, que vão contribuir com as missões, ó Pai. Também aqueles que hoje não podem contribuir financeiramente, mas que contribuam, Senhor, com oração, Senhor, e que possam, Pai, entregar a sua vida para o trabalho missionário. Porque assim como eu, nós cremos, ó Deus, que esse trabalho muda a vida das pessoas, assim como mudou a minha, Senhor. Muito obrigado, Pai. Assim eu oro no nome daquele que reina hoje e para todos sempre. Amém e amém.
antes de orarmos para encerrar, eu quero deixar alguns anúncios aos irmãos. Amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa reunião de oração às 20 horas. Quinta-feira, o nosso culto de oração também às 20 horas. Domingo pela manhã, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical. Guarda essa informação aí para você, porque domingo que vem é Páscoa. Então nós entendemos que muitas famílias estarão reunidas para celebrar a Páscoa. Então, em função disso, para que o assunto da salvação que estamos tratando na escola dominical não se perca num momento tão precioso, nós optamos por não termos a escola bíblica dominical e priorizarmos esse momento em família. Semana que vem nós não teremos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, mas à noite nós teremos o nosso culto especial de Páscoa, inclusive com a apresentação de algum teatro que vai ser realizado pelo Ministério Infantil, a primeira apresentação do nosso coral Jeruel. Oh, glória! Venha participar conosco, celebrarmos juntos esse momento tão especial que fala de libertação. Nós fomos libertos, um preço foi pago e agora nós precisamos celebrar a Páscoa juntos, lembrando aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Quero fazer menção dos nossos visitantes. Está conosco a Marieta, dá um sinalzinho com a mão aí, Marieta, aquela jovem senhora bonita, com aquele sorriso maravilhoso. Que alegria! Seja muito bem-vinda, muito bom recebê-la aqui. Deus abençoe grandemente. Amém? Também está conosco o Nelson e a Gessumar, não é isso? E que casal abençoado! Nelson, já estamos algumas vezes juntos, né? Inclusive até no futebol. Ele não jogou não, mas estava lá presente, né? Gessumar também já esteve aqui outras vezes. Uma alegria recebê-los aqui. Sintam-se abraçados por nós. Amém? Vamos saudá-los, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Se vier, pode ficar. Aleluia, glória a Deus. Também quero deixar um recadinho para você. Às vezes você já tem vindo à igreja há algum tempo. Inclusive hoje fui procurado pela irmã Dolores e ela falou assim: pastor, eu quero me lembrar aqui. Amém? Amém? Então nós vamos organizar para receber a irmã Dolores aqui como membro oficial da nossa igreja, como nós fazemos com todos os membros que serão recebidos, tá? Então a irmã Dolores já abriu até um sorriso lá, eu fiquei mais feliz ainda, tá? Então nós vamos nos organizar para receber a irmã Dolores aqui como membro oficial da nossa igreja. Mas eu também quero estender esse recado a você que já tem frequentado a nossa igreja, mas ainda não se posicionou. Hoje foi falado sobre se posicionar, né? Então, para nós é um privilégio oficializarmos, tá? O teu pertencimento a essa família, a família Jeruel, que vai morar no céu. Não que as outras não vão morar, gente, mas a gente também vai, né? Glória a Deus por isso. Então, se Deus ministrou o teu coração, você entende que esse é o lugar que Deus preparou para você, nos procure. Vamos oficializar isso juntos, em família. Nosso coração ficará muito feliz. Amém? Fique em pé, eu quero orar pela sua vida. Curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração nesse momento. Vamos agradecer o que Deus fez nessa noite em nosso meio. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por esse ambiente, Senhor, por cada pessoa que nos ajudou a proporcionar um ambiente organizado, limpo. Obrigado, Senhor, por cada voluntário que tem, Senhor, se dedicado em te servir com excelência. Obrigado, Senhor, pelo ministério de adoração que nos conduziu, Senhor, a um ambiente onde teu Espírito tem liberdade para agir.
Obrigado, Senhor, por cada sorriso, por cada abraço que nós recebemos de cada um dos nossos irmãos, pelas orações que foram feitas nesse lugar através de cada intercessor. Ó Pai querido, obrigado, Senhor, pelos irmãos que nos ajudaram na mídia, no som. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que foram usados como instrumento Deus, para que o teu evangelho fosse espalhado. Senhor, em nome de Jesus, te rendemos graças, porque assim como Neemias se posicionou, mas precisou de todos envolvidos para que a obra fosse concluída, tu tem levantado homens e mulheres em nosso meio, que se posicionam para que a obra que não é nossa, mas é tua, seja estabelecida nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada um dos teus filhos, Senhor, aqui nessa noite. Que eles possam, Senhor, ter sensibilidade dos céus, os seus ouvidos abertos, a sua visão aberta, clara, daquilo que tu tens, Senhor, da tua direção. Que, ó Pai, cada um dos teus filhos, ao sair por essas portas, sejam guardados, protegidos, livres de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Onde eles forem, que ali a tua presença seja real, em nome de Jesus. Que onde eles colocarem a planta dos seus pés, que ambientes sejam transformados, Pai, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra sobre os teus filhos, que eles possam se posicionar todos os dias ao acordar, que eles acordem, Senhor, com uma direção que vem de ti, ó Pai, com uma mudança de atitude, e que eles possam ver o que Neemias viu, o teu milagre sendo estabelecido, ó Pai, a tristeza dando lugar à alegria, Pai, que isso seja uma realidade em cada família, que nós venhamos nos posicionar e desfrutar de tudo que tu tem preparado, Pai, que a proteção que foi restabelecida através daqueles muros, que a segurança, que a paz, que a felicidade de alcançar o teu favor, em nome de Jesus, alcance cada casa, cada família, e possamos render graças pelos teus grandes feitos, ó Pai querido. E que da mesma forma como aconteceu com Neemias, num tempo recorde, que os teus filhos vejam o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos, e já te agradecemos pela vitória que virá, em nome de Jesus. Amém, amém. Estenda a sua mão. Temos uma cantina ali fora, organizada pelo Ministério de Missões e Evangelismo. Antes de ir para casa, se você sentiu o desejo no seu coração, alimente a sua carne, o seu corpo. Você já alimentou o seu espírito, agora você pode alimentar a sua carne, amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, que Deus abençoe. Vitorioso é